Graça e paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estou numa série de pregações ah, baseados em Atos capítulo 14, versículo 22, onde o apóstolo Paulo diz: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu queria então trazer esta série de mensagens que estão sendo pregadas no nosso culto de domingo, para que você possa, em sua casa, refletir de como Deus, na sua soberania e graça, decidiu que nós, que temos o reino dos céus, por meio do nosso Senhor Jesus, podemos e iremos passar por tribulações, e estas mesmas tribulações fortalecerá os nossos corações para entrarmos no reino do nosso Senhor. Acompanhe então comigo a primeira pregação desta série. Diz a palavra do nosso Senhor, lá em Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu quero, a princípio, mostrar para você o contexto histórico e geográfico onde o apóstolo Paulo nos exorta como filhos de Deus, nos exortar, nos consolar e mostrar que para entrar no reino de Deus, nós passaremos por muitas tribulações. E deste tema, através de muitas tribulações, quero destacar algumas tribulações que você inevitavelmente passará na sua vida, além daquela quando você decide pregar o Evangelho. O nosso contexto bíblico está em Atos capítulo 14, versículos 19 e 23, onde narra, na primeira viagem do apóstolo Paulo, as dificuldades que ele encontra a pregar o Evangelho. Lá diz o seguinte, versículo 19: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônia, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte. Partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônia e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Queridos, o apóstolo Paulo, nesse texto em Atos escrito por Lucas, um dos discípulos de Jesus, ele vai narrar a primeira viagem que o apóstolo Paulo está realizando com seus auxiliares. Quero destacar para os irmãos alguns locais importantes na nossa leitura bíblica. Primeiro, Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou. O evangelho então começa a ser pregado na Judéia, há muitos discípulos, muitos se convertem. O apóstolo Paulo, um judeu, ele também se converte à pessoa do Senhor Jesus. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Jesus se revela a ele. Ele, então, convertido a Cristo, ele começa a tornar-se um pregador do Evangelho. Ele faz uma viagem até Antioquia e de lá ele é encomendado para ser um missionário, para pregar Jesus, o Salvador do mundo. Então ele faz a sua primeira viagem, saindo de Antioquia, e ele vai para Chipre, passa pelas cidades, como narra a Bíblia, lá em Atos, você pode ver em Atos capítulo 13. Eles passam por Salamina, Pafos,
e ele entra em Perge. De Perge, ele vai para Antioquia, agora Antioquia da Ásia, tá certo? Não Antioquia, podemos dizer assim, do norte da Palestina, mas Antioquia da Ásia Menor. Ele prega o evangelho, muitos judeus se convertem ao evangelho de Jesus Cristo e os judeus incomodados que não se converteram à liderança judaica, que não se converteram a Jesus, ficaram muito nervosos e com raiva. Ele vai pregar em Icônia, prega em Icônia, e de Icônia também muitos judeus e também gentios se convertem. Ele desce para Listra. Em Listra acontece então que o apóstolo Paulo é apedrejado pelos judeus que vieram de Antioquia e Icônia para Listra, exatamente para, podemos dizer assim, para matá-lo. Então ele é apedrejado, dado como morto. Os discípulos então vão buscá-lo provavelmente para ressuscitar, para sepultá-lo, e então ali ele se levanta. Ele sai então ferido, se levanta e ele então no dia seguinte vai para Derbe, prega o evangelho de Jesus em Derbe. De Derbe ele retorna para Listra, Icônia e Antioquia, trazendo aquela mensagem de conforto, aquela mensagem em que ele diz lá em Atos, capítulo 14, que através de muitas tribulações importa que entremos no reino dos céus. Amados, todos nós, na nossa vida, antes de nos encontrar com o Senhor Jesus, nos céus, na presença de Deus, passaremos por muitas tribulações. Este, então, é o nosso tema que queremos desenvolver. Quais são as tribulações? Quais são as dificuldades que nós, que somos crentes em Jesus Cristo, podemos passar em nossa vida? Mas estas tribulações, estas dificuldades, apenas nos mostra que o reino de Deus é nosso pela graça, pelo poder, pela salvação que há em Jesus Cristo.